Oi, mana! Seja muito bem-vinda a mais um episódio do Pod Manas, o podcast feito por e para mulheres empreendedoras do Manas, sua associação de empreendedorismo feminino. Estou aqui muito bem acompanhada na nossa mesa, só com mulheres fortes. Uma delas aqui, Claudinha Werneck, nossa presidente maravilhosa do nosso grupo. Seja bem-vinda, Claudinha. Muito obrigada mais uma vez nessa mesa com você, uma honra. Tenho aprendido muito com a Thay. Uau. E hoje com essas mulheres maravilhosas, porque eu agora vou ficar com a barriga chapada. Vamos aprender mais. Sem canetinha, né, Claudinha? Sem canetinha, com muita saúde. Hoje nós vamos falar de uma dúvida que muita mulher tem ou já teve, né? Eu faço dieta, eu tento me cuidar, eu faço tratamento estético e mesmo assim parece que meu corpo não responde. Será que o problema é a sua gordura? Ou será que existe algo acontecendo aí que está impedindo o meu corpo de funcionar bem? Quem vai responder essa não sou eu, não é Claudinha, são essas duas mestres aqui que estão com a gente. Claudinha, apresenta nossas manas convidadas de hoje. Primeiro que eu sou fã, você já reparou que eu sou fã de todo mundo que a gente tá Apaixonada. Pois eu sou apaixonada. Estamos aqui com a Andréa Samota, fisioterapeuta integrativa, Nicole de Souza, esteticista, especialista em remodelação corporal, quero demais, uma abordagem integrativa. Sejam muito bem-vindas, meninas, ao Pod Manas. É um prazer conversar com vocês, porque além de vocês serem excelentes, né, em tudo que vocês fazem, vocês são minhas amigas também. Ai, obrigada, Claudinha. Obrigada, é um prazer estar aqui com vocês. Para começar, meninas, eu quero muito saber de vocês quem é a Nicole e quem que é a Andréa na fila do pão. Fora o CNPJ, tá? Que o CNPJ a gente vai falar muito aqui. Eu quero saber quem é vocês, o que vocês gostam de fazer, como é a rotina, coisas que vocês gostam de fazer que às vezes quem acompanha lá na rede social não vê. Por favor, apresente-se para as manas. Então, eu sou a Nicole, eu sou esteticista, especialista em remodelação corporal, né? Trabalho com a estética integrativa, com o objetivo de trazer respostas mais duradouras do tratamento estético para remodelação corporal. Eu adoro viajar. Morei fora, foram 4 anos, cheguei aqui no Brasil tem 7 meses, e a minha paixão é viajar e trabalhar. Amo a estética, é uma coisa que mexeu muito comigo, me encontrei nessa profissão, né, e vi que a estética, só a estética sozinha às vezes me limitava um pouco, sabe, a ter os resultados que eu gostaria. Entendi. Então, por isso que a Claudinha me indicou uma mana maravilhosa, que está aqui, né, comigo trabalhando junto com essa estética integrativa, para agregar bastante resultados aí no protocolo estético de remodelação corporal. E aqui, eu sei que a Mana vai querer saber, antes delas comentarem lá no nosso episódio, qual que foi o país que você morou? Eu morei em Portugal. Ah, muito Lisboa. bom. Muito bom, né? Lindo. Apaixonada, Tem muita fotinha lá no seu adoro. Instagram pra gente acompanhar? Tem. Tem, Eu né? adoro. E você, Andréia? Quem é a Andréia na fila do pão? Então, todo mundo já sabe que eu já sou fisioterapeuta, já tive aqui, né, para falar sobre respiração. E assim, eu acho que o que as pessoas ainda não veem, apesar de que eu sou muito fiel ao que eu posto lá no Instagram, né, minha rotina diária, é esse meu foco holístico, esse meu foco, essa minha visão do ser humano como um todo, né, que não adianta você ver a pessoa só sobre o aspecto físico e mental. Tem um aspecto energético, e as pessoas têm uma tendência a achar que o energético é só de quem é zen. Na realidade, quando a gente fala de energia, a gente está falando de biofísica, a gente está falando de troca de íons, de elétrons, né? Tudo que faz o corpo da gente funcionar. Não é só sobre o aspecto da espiritualidade. E assim, eu abri um foco muito grande para isso na minha vida, para desenvolver essa parte. E esse ano eu estou com uma dedicação mais voltada para a parte de estudar mesmo. Estou fazendo 2 pós, a pós em ozonoterapia e a pós em saúde integrativa, justamente para agregar resposta a tudo isso aqui que a gente veio buscar, que é entender por que o corpo inflama, por exemplo. Porque o corpo, ele não vai inflamar, não é só no caso de uma mulher que está com excesso de peso. Da mesma forma que a gente vai tratar uma pessoa que está com excesso de peso ou com uma gordura localizada,
você vai tratar uma pessoa doente. Aí eu vou fazer uma comparação, que eu já citei ela algumas vezes aqui. Um peixe não sobrevive numa água suja, não é? Então, essa analogia da água suja, o que é que precisa para um aquário para ele estar funcionando legal? Uma água cristalina, um pH ideal, uma temperatura ideal, não pode ser nem muito quente, nem muito fria, oxigenação e nutrição. E esses mesmos princípios se aplicam a gente. Olha, muito bom. Então, veja bem, se o seu aquário interno, que é o seu sangue, que é o seu corpo, basicamente o sangue, que é a nossa matriz extracelular, não estiver limpa, como é que você vai querer estar bem de saúde? Não dá, né? Você não vai fazer troca de oxigênio, seu pH não vai ter legal, a gente sabe que doença desenvolve meio ácido, os nutrientes que você está oferecendo não vão ser absorvidos e você não vai ter uma boa saúde. Isso tem muito a ver, Andréia, com a primeira perguntinha que a gente preparou para essas mulheres, tá? Muitas manas que estão nos acompanhando agora falam assim, gente, mas eu faço tudo certo e não emagreço. Isso realmente acontece, meninas? Vocês percebem isso mesmo? O que essas mulheres estão deixando de observar para, mesmo fazendo procedimento estético, dieta, tudo, ainda não emagrecer? O que elas não estão observando? Então, isso é muito comum, né? A maioria das pessoas que chegam até a mim, essa é a queixa, sabe? Que, principalmente hoje em dia, pela aplicação das canetas, né, emagrecedores, que trazem um resultado rápido, e muita gente não tem o resultado esperado, né? Sim. E aí tá o problema do processo inflamatório, né? O metabolismo inflamado, que é o que a Andréia tinha acabado de falar, né? Que para você pensar em perder a gordura, não basta só você pensar ela numa uma gordura localizada. Vou ali tirar essa gordura localizada. Você tem que tratar o seu corpo também, né? O metabolismo do seu corpo, para poder ele eliminar essa gordura também, né? Então, às vezes você vai ali numa clínica de estética, vou aplicar uma enzima aqui e vai eliminar temporariamente. Mas o que pode acontecer se seu corpo não estiver preparado metabolicamente? Então, isso pode interferir um órgão seu sobrecarregar, pode interferir no seu exame de sangue, a gordura pode ser deslocar para outro local também. Gente. Então, por isso, a importância de desinflamar o corpo primeiro, né? Entender os sinais do seu corpo. Por que aquela gordura está ali? Você não consegue eliminar ela. Se você malha, se você toma caneta, né? Aplica a caneta, toma vários suplementos e nada acontece. Né? Então, o seu corpo pesquisa, seu corpo, né? Exatamente. E vocês falam muito sobre essa gordura resistente. O que é essa gordura resistente? De onde é que ela vem? O que é isso? Pode responder? Pode falar. Por favor. Primeiro só complementando o que a Nicole falou, se aplica coisa e o seu corpo tá cheio de toxina, ele vai ficar mais resistente com mais toxina. Então ele vai adoecer. Porque o seu sangue não vai saber lidar com esse excesso, o seu fígado não vai saber processar, metabolizar esse excesso de toxina. E a gordura resistente, ela também, a gente estava até comentando sobre isso, né? Ela também o seu corpo pode, dentro da gordura, guardar as toxinas. Como forma de defesa. Então, seu corpo também pode não querer eliminar as toxinas para não causar uma intoxicação geral. Então, essa gordura pode se tornar uma gordura resistente. E a gente sabe, por exemplo, que a gordura normal e a gordura, por exemplo, do lipedema são gorduras diferentes. A gordura do lipedema, ela tem microvasos circulando ela, né? Por isso que ela é dolorida, por isso que ela inflama. Cheia de toxinas ali também. Uau. Então, assim, a resposta pode estar, uma das respostas podem estar aí. Agora você pode complementar também, né? A gordura resistente é isso mesmo, é uma célula, né, que entra ali num estado de defesa que ela é uma reserva do seu corpo. Seu corpo está extremamente estressado, você vive em momentos de alerta o tempo inteiro, né? Dorme mal, se alimenta mal,
né? E mesmo indo para academia, aquela reserva, o seu corpo precisa de uma reserva. Então ele não vai metabolizar essa gordura, ele não vai eliminar isso, porque ele sabe que amanhã vai ter outro processo estressante de novo, né? E ele não absorve isso de uma forma. Por isso que é a importância da gente preparar o seu corpo para metabolizar isso, né? E como que você pode preparar esse corpo também, que não é só uma questão assim, só de hábitos, né? Às vezes, claro que a mudança de hábito ajuda bastante, né? Que é a questão do sono, do estresse, da atividade de movimentar. Mas às vezes também, como que tá o seu intestino? Ele tá funcionando bem? Olha. Né? São sinais. Como que tá as suas unhas? Né? Como que tá o seu cabelo? Então, são sinais que seu corpo dá, né? Que mostra essa inflamação do metabolismo. Esses sinais é exatamente o que a gente estava perguntando aqui. Como saber se o problema é mais profundo do que apenas alimentação e exercício? Vocês acabaram de responder, né? Como é que tá o seu cabelo, como é que tá as suas unhas? O que mais que essa mana que está nos acompanhando pode observar em casa para entender, opa, isso aí eu tenho, isso aí acontece comigo, para ela saber que realmente ela tá com um problema inflamatório mesmo, e aí não adianta, né? Eu acho que também a gente tem que observar o nosso dia a dia, o estresse, né? É uma coisa muito importante mesmo, você observar se é uma pessoa muito ansiosa, se é uma pessoa muito preocupada, que trabalha muito pensando, né, no amanhã, o que vai acontecer. E isso a pessoa acaba esquecendo de si mesma. Se anula. Né? E acaba descontando em alguma alimentação. Ah, não, hoje eu vou comer um pouquinho mais só de bolachinha, mas amanhã eu entro de novo nessa dieta novamente, né? Então, na verdade, o seu organismo fica ali acumulado com toxinas, né? Fica acumulado com metal pesado. As toxinas ambientais, depois tem que voltar nesses sinais, assim, separando por órgão, que dá uma dica boa dos órgãos. As toxinas ambientais, e a gente está muito à mercê delas hoje em dia, excesso de plástico que contamina o organismo da gente. Hoje, na corrente sanguínea, está sendo encontrado nanoplástico. É mesmo? Nanoplástico no sangue, Sim, gente, impressionante. Sim, porque tudo que a gente tem, se você pega uma garrafa, aquelas garrafas que amassam, elas podem estar liberando ali xenoestrogênios. E eles ainda, o que acontece? O que é xenoestrogênio? O nome já diz, estrogênios. Eles imitam o efeito do estrogênio e eles ocupam no corpo da gente receptores, o sítio de receptores do estrogênio entupindo. Na medida que eles entopem, eles acabam tendo uma ação como se fosse estrogênio e, assim, estragando esse receptor para o próprio hormônio. Então, aí, o que a gente pode ver? Crianças com um dos casos, tá? Crianças com mamas, né? Com ginecomastia, né? Com a mama grande, obesidade, isso, e o leite de soja, por exemplo. O leite de soja, a soja produz o quê? Estrogênio. Vamos supor que alguém aí toma, uma criança, né? Um menino, toma bastante leite de soja. Ele está sendo sujeito, nessa alimentação dele, está sendo sujeito a um excesso de estrogênio ali. Sem contar que a soja, ela é modificada geneticamente. E ainda tem isso. Então, os elementos metais pesados intoxicam o corpo da gente. O cádmio, ele ocupa espaço do cálcio e do zinco. E onde a gente encontra? Assim como você deu o exemplo da garrafa, que é a massa, onde é que a gente encontra isso? O cádmio é terrível, porque, por exemplo, as tubulações de água. Nossa, então vem na água. Vem na água. As tubulações de água podem ter. E aí o que acontece? A água da gente, a água que chega na casa da gente, se você for olhar lá na portaria, se não me engano, 888, fala que pode inclusive ter coliformes fecais. Então, por aí você vai imaginando a qualidade da água. Ela não vai tirar. A gente toma um líquido e aproveita e janta. Tá. Agora vamos falar isso. Agora, tá falando mentira? Agora vamos falar de uma coisa muito importante, que aí tem uma mana nossa que tem uma loja fazendo uma propaganda da Verusca, né, do Empório, que tem produto natural.
Quando a gente consome pasta de dente com excesso de flúor e o cloro que vem na água, esse flúor e esse cloro vão diminuir o iodo do corpo, vão competir com o iodo do corpo da gente. A gente sabe que a tireoide funciona com o quê? Com iodo. Uhum. Se reduz o iodo, você vai para quê? Hipotireoidismo e outras doenças. Olha. Então, só para vocês terem a ideia da questão da água, eu estou falando da água. Uhum. E uma questão mais ainda espiritualizada, né, para quem trabalha com essa... A gente sabe que a glândula pineal, ela controla o ciclo do dia e da noite. Mas ela também, quando você medita, lembra da última vez que eu falei aqui, que quando a gente medita, a gente respira, né, faz uma determinada respiração, a gente altera o estado de consciência, uhum. Aí a gente ativa a pineal, e a pineal faz a gente produzir até substâncias, o DMT, né, substâncias alucinógenas, né, tipo o cannabis. Então você começa a ter visualizações, você abre um campo de percepção maior, só fazendo respiração. E se a sua pineal está calcificada, porque ela tem excesso de flúor, você limita isso também. Olha só. Então, assim, através da água, os agrotóxicos, os glifosfatos também, eles têm um papel importante na falta de saúde da gente, porque o alimento vai vir mais rico em fungo e vai contaminar o seu corpo. E o fungo, ele dá muita névoa mental, falta de clareza. E às vezes você nem tem percepção que você está contaminado por fungo. Entendeu? Então vem pela alimentação com agrotóxico, pela água, a questão dos plásticos, a questão das embalagens, dos produtos industrializados, quer dizer, das panelas que a gente cozinha com excesso de alumínio, né? Então, assim, panelas de cerâmica é legal ter, e panelas de vidro é legal ter, que você pode substituir. Inox eu também tenho de inox. Ela tem uma certa contaminação, mas é menor que entendeu? Com certeza, Eu também trabalho lá em casa com inox, mas por essa medicina integrativa, eles falam inclusive aquela do aço cirúrgico, mas elas têm um custo mais alto, né? A do aço cirúrgico você pode cozinhar, comer à vontade, que não tem contaminação nenhuma. Entendeu? Então isso são substâncias. Você tem um metal pesado em excesso no seu corpo, ele vai ocupar sítios lá que vão te impedir seus hormônios de funcionarem direito, vão criar, por exemplo, esse cádmio, ele tira o cálcio ali do osso e interfere, né? Libera o cálcio para sua corrente sanguínea. Então, você pode ter uma arteriosclerose, pode ter cálculo renal, entendeu? Com relação ao zinco, é muito importante, porque o zinco, eu não sabia disso, ele é precursor, por exemplo, da testosterona. A gente quer ganhar massa muscular, se não tem zinco no seu corpo, você não vai ter, né? A testosterona na mulher já é baixa, imagina. Então, são essas coisinhas daí, só para dar um exemplo, que interferem. E que é legal a gente saber, né? Uau, é realmente muita informação para a Mana ficar de olho aí na alimentação, no que faz. Ai, gente, se for depender disso, né, a gente não faz mais nada. É verdade. Fica triste. É verdade, mas a boa notícia disso é que existe procedimentos, né, que ajudam a fazer essa descontaminação do organismo, né? Legal. Que uma delas é o que a gente trabalha, que eu trabalho bastante nos meus protocolos, que é o ozônio. Né, ozonioterapia, e os também tem o enema, né? Sim, é muito importante essa fase inicial, né, de preparar o organismo para eliminar essa gordura resistente, e também fazer uma investigação também hormonal, né, se tem alguma coisa ali afetando, alguma falta de vitamina, né? Então, assim, é uma investigação que não é só olhando para o processo inflamatório em si. Geral, né? É geral. É uma investigação que a gente faz pelo exame de sangue, né? E é isso. Por isso, inclusive, que é integrativo, né, meninas? Vocês trabalham com vários cenários aí. Davi! Oi. Megafone! Vamos ver quem tá falando com a gente. Quem é que tá ligando pra conversar com elas? Oi. Megafone!
Eu falei errado. Por quê? Não é Cadê a megafone. megafone? É mamafone. De Ah, não é novo. mama, não? É manafone. Ah, De mama, novo, de novo. Vou chamar, tá? É Vamos precisar gravar manafone. isso, né, Davi? Vamos lá. Davi! Fala aí, Davi. Quem é que tá aí? É o quê? Manafone? Isso aí. Vamos ver quem tá falando com a gente hoje. Oi, Manafone. Quem fala com a gente? Sueli. Fala, Sueli, qual a pergunta que você tem para André e para Nicole? Manda pra gente, Davi, pra gente ler aqui. Vamos lá, perguntinha da Sueli. Muitas mulheres vivem cansadas, dormem mal, trabalham muito e se colocam por último. Como isso impacta diretamente o corpo? Meninas, responde pra Sueli. Ai, Sueli quer saber, hein? Impacto total. A Nicole já deu o primeiro spoiler, que é o sono. Quando a gente não... eu queria falar isso. Pode falar. Olha, existe um hiato tem um horário de 3 horas da manhã a 3 horas da tarde. 3 horas da manhã, o seu corpo começa a entrar em acidose e libera toxina. Por isso que é tão legal, gente, essa questão de dormir bem do jejum. Quanto maior você abrir essa janela de tempo para esse jejum, mais você está facilitando o seu corpo a eliminar toxinas, porque ele vai alcalinizar às 15 horas da tarde. Legal. Então, assim, você tem que considerar sobre esse aspecto, você dormir bem, né? Para você dormir bem, você tem que estar no modo do parasimpático, né? E não do simpático, não liberando cortisol, não dormir pensando nos boletos que você tem que pagar no dia seguinte. Dá pra fazer isso. Dá. Você tem que pensar como seria o seu dia, já começa a reprogramação mental, que eu também comentei da outra vez, né? Então, você não dorme pensando nos seus problemas, porque se você dormir nos seus problemas, você não dorme bem, já vai acordar estressada. Então, você já pensa na outra realidade que você quer alcançar. O boleto Entendeu? pago. O boleto Como pago seria e a quando Vamos acordar com o felicidade boleto de pago. Entendeu, Davi? Vamos Como acordar seria? com o boleto pago, Isso, entendeu? carro zero Muito na dinheiro na porta. conta, Como tudo seria, né? resolvido. Não, Como já tá lá. seria? O Porque a universo janela mostra. de visualização você já vê já acontecendo, né? Isso. Boa. Isso, ou imagina no lugar que você gostaria de estar, com aquela companhia maravilhosa e já Nossa. dorme pensando nisso. É. Não é não? É demais, já pensei, já tô Então, lá. assim, o sono, a Nicole também já falou, o cortisol interfere muito nesse processo. E tem uma coisa que a gente não falou da fadiga mitocondrial. E que interfere, inclusive, no processo lá, né, da metabolização da gordura, né, da crista da mitocôndria. A mitocôndria é o órgão que faz a respiração celular. Se você entra em fadiga crônica desse órgão que produz ATP, que é a nossa moeda de troca, né? É a nossa primeira moeda energética, digamos assim, você não tem energia para entrar no ciclo de Krebs, que é o ciclo aeróbico, que é o ciclo que faz você queimar gordura, que te dá disposição, você não vai ter ânimo para fazer exercício. Já acorda cansada. Aí tem uma dica que ainda não posso dizer para vocês assim a quantidade, mas tem uma substância chamada azul de metileno. Você pinga 2 ou 3 gotinhas desse azul de metileno e estudos têm comprovado a eficácia nele na estímulo da mitocôndria. Energia. Já respondeu para sua, então. O ozônio é outro potencializador disso aí, né? Do ciclo de Krebs, da respiração celular, é maravilhoso. Sim, a gente tem tido resultados muito bons com o ozônio. Com o ozônio. Tá vendo, Su? Você já vai pro ozônio, tá? Já vai chamar a Nico, já vai chamar a Andréia. Gente, o que é um metabolismo inflamado? Explica para a gente de forma simples o que significa ter um metabolismo inflamado. Então, o metabolismo inflamado não é uma inflamação como a gente pensa que pode tomar um remédio e passou, ela é dolorosa. É uma inflamação sistêmica silenciosa, tá? Que o seu corpo, ele dá alguns sinais que está ocorrendo, que é o caso do cabelo, pela unha,
né? O estresse muito acumulado, você não consegue emagrecer, perder aquela gordura. Então, é uma inflamação sistêmica. Olha. São aqueles 5 princípios que eu falei. Água, sangue. Um sangue viscoso, um sangue cheio de toxina, ele não vai alimentar célula nenhuma, nem oxigenar. Se ele não leva oxigênio para os músculos, para os órgãos, né? Ele vai causar o quê? Inclusive a fadiga mitocondrial que a gente está falando aí, e o seu metabolismo não vai funcionar, né? Se o seu detox, que é o aquário limpo, se o seu corpo está precisando de ser limpo, né? Tá cheio de impurezas, parasitas que nós não falamos aqui, né? Fungos, metais pesados, seu corpo não vai funcionar direito e vai causar todas essas inflamações. E uma boa nutrição. E aqui, não adianta você pegar esse corpo inflamado e vir com probiótico, e tacar vitaminas, é aquilo que a gente falou. Né? Você vai suplementar um corpo que está sujo, onde é que ele vai absorver? Não absorve. Não vai funcionar. Então, Não, aí você culpa o profissional, culpa a pessoa que vendeu o produto. Por exemplo, o intestino. Intestino é o órgão que a gente fala, alguns falam já primeiro cérebro, né? Quando você tem uma desbiose, que é uma alteração das menores, que a maioria de nós tem, tá? Sem entrar para aquelas de SIBO, aquelas síndrome do colo irritável, sem falar dessas. Ele aumenta a permeabilidade e literalmente vai água de cocô para o sangue. Água de cocô para o sangue, pode ter parasita, pode ter um monte de coisa. Então, por aí você imagina, né? É aonde que você quer ter resultado. A glutationa 1, que é a famosa peptídeo da canetinha, ele é produzido lá. Lá é um dos lugares que ele é produzido. Se esse órgão que produz tudo isso, onde a vitamina D3 é metabolizada, onde a serotonina é produzida, e tantos outros hormônios, onde o colesterol é formado, os esteroides lá, os hormônios. E aí, como é que fica? Entendeu? Então, assim, se tudo isso aí não tá limpo, você não consegue colocar. Então, antes de tudo, detox, né, menina? Detox, limpeza. Detox. E quais os sinais o corpo costuma dar? Inchaço, cansaço, dificuldade para emagrecer? Isso. Isso É mesmo. exatamente isso, né? É exatamente isso, né? Olhar a qualidade das fezes, né, que a gente fala. A Nicole até... Intestino preso, É. né? Pessoa que tá, assim, há muito tempo, depressiva, você faz exames, dá tudo certo no exame. O que tá acontecendo comigo? Meu cabelo tá ruim, minha pele tá ruim, né? Às vezes, por que está te deixando tão depressivo, né? Então, pode ser uma inflamação mesmo no intestino. Às vezes, no sangue, um exame de sangue não justifica, né? Mas quando Não você vai faz esse observar. processo de desinflamação, o seu corpo absorve melhor o suplemento, né? Você responde melhor a qualquer procedimento, né? Para poder fazer essa eliminação da gordura. E o estresse e a correria do dia a dia influencia? Com Muito. certeza. Vocês atendem muitas mulheres assim, esgotadas? Sim, sempre. Sempre, a Difícil maioria, não achar uma que não é. Difícil, gente. Como é que a pessoa... Eu quero conhecer essa Né? pessoa que não é Quem assim. que não é, né? Claudinha, só para você ter ideia, o cortisol. Não interessa se você toma o cortisol, medicação, ou se você produz em excesso o cortisol. O efeito do cortisol em excesso no seu corpo o aumento adrenérgico, te deixa muito elétrica. Ele afeta o seu metabolismo do açúcar, ele te dá hiperglicemia. Olha. Ele afeta o seu metabolismo de colágeno, a sua pele fica mais fina, mais sujeita para quem tem estrias, por exemplo. Ele te faz, te faz acumular gordura, ele te engorda e ele diminui a deposição de cálcio nos ossos, te dando osteopenia. Por exemplo, por que quem toma medicação para câncer toma muito tempo corticoide e começa a ter ossos quebrados, né? Começa a fraturar com facilidade por causa disso. Fica Por que frágil. a pessoa incha e engorda? Inchaço também, ele também faz inchar. Por que incha e engorda, fica com cara redonda? Por causa do cortisol, ele causa tudo isso. Uau! E a gente tem aqui uma pergunta que acredito que entra muito no que a persona de vocês passa, né? O estresse da mulher, da nossa geração moderna aí. Existe relação entre emoções, hormônio e gordura resistente? Tudo, né, meninas? Sim. Tudo.
A emoção tá em tudo, né? Assim como no negócio é importante a gente saber lidar com a emoção para não tomar uma decisão ruim no nosso negócio, aparece para vocês também, né, mulheres assim, Sim, com emocional. sempre. E assim, é muito importante também a gente olhar para esse lado mais psicológico, emocional, tratar uma pessoa também Entendi. com esse lado, com essa visão, principalmente uma pessoa muito ansiosa, né, para poder realmente ter esse resultado esperado, né? Porque às vezes também é tudo, é uma integração de tudo. O seu corpo, você não trata só a gordura no local, né? Você tem que tratar tudo. Às vezes o problema, né, começa aqui, mas por que também pode começar aqui? Existe, igual a gente estava conversando aquele dia, né, que existe parasitas que mudam o seu comportamento, eles te deixam mais depressivo, né? Então, às vezes você tem tudo, né? Vai fazer uma terapia, o psicólogo fala lá para você praticar gratidão, né? Sempre pensar no que acontece de bom, mas a pessoa tá lá com alguma coisa que, né, atrapalha ela e não consegue. E realmente, o bom do detox, né? Os benefícios dele, que é também esse tratamento, né? Que tem a descaracterização, né, do organismo. E assim, eu que já fiz, né? Já fiz com a Andreia. Eu acho que o resultado é imediato. Além de ter um resultado, né? É perceptível, principalmente emocional. Muda, o seu humor muda. O seu corpo também, né? O corpo também. O corpo, mas o humor, eu acho que é uma das coisas mais... Assim, eu senti bastante quando eu fiz. São 2 aspectos aqui que eu achei legal, né, do mental. O seu corpo vira sua mente. Isso é uma frase do Joe Dispenza que ele fala muito com relação às nossas crenças. Então, muitas vezes as pessoas, ela não quer ser vista porque ela sofreu um abuso sexual, e nós estamos falando para o lado emocional e mental, tá? E ela desenvolve uma camada de gordura como forma de proteção. Entendi. Ou ela tem aquela coisa, eu tenho que ser forte, eu tenho que ser forte, eu tenho que ser forte, e os adipócitos começam a crescer, né, aumentando o tamanho dela, porque ela tem que ser forte. Então, essas crenças também fazem você trazer essa gordura para o seu corpo. E às vezes você não tem percepção disso, e a gente dá um toque nesse, né, fazer algumas perguntas dessa, vocês conseguem podem facilitar o processo de vida da pessoa. E a Nicole falou uma coisa muito importante, assim dentro como fora, né, as 7 leis universais, as 7 leis herméticas. Então, a pessoa que dá o curso após de saúde integrativa, ela fala o seguinte, que ela observa que muitas pessoas que têm parasitas dentro do corpo têm parasitas na vida. Olha! Pessoas... Não tem, gente, sanguessugas na gente, que tempo todo... E se você não consegue, ela observa essa relação da pessoa não conseguir cortar, né? Porque às vezes são pessoas que estão dentro da família, coisa que o valha. Acontece que ela desparasita aquela pessoa, e dali a 3 meses está voltando tudo de novo. E quando a Nicole também falou uma coisa que eu também achava exagero, mas que é comprovada, é que literalmente os parasitas mudam o comportamento da gente. O toxoplasma, que é o da toxoplasmose, foi até um relato de uma colega da gente, ele faz, quando o rato está contaminado, ele faz o rato ficar mais corajoso para se aproximar do gato, e isso é porque ele sente um feromônio, sente o cheiro da urina do gato como se fosse uma fêmea. E ali o gato ataca o rato e é contaminado, porque o toxoplasma quer contaminar de fato o gato. E ele na cabeça da gente, ele afeta o comportamento da gente também. Entendeu? Uau! Por isso são parasitas. Exatamente. Né? Assim como fungos também, né? Fungos, como ascaris. Ascaris tem a característica de ser competitivo. Pessoa muito competitiva pode estar cheia de ascaris. Tá cheia. Gente, vamos falar de ozonoterapia. Vamos lá. Muita gente ouve falar sobre ozonoterapia, mas não sabe, na verdade, como funciona, o que é. Explica pra gente, assim, de forma simples, para as pessoas entenderem o que significa a ozonoterapia.
A ozonioterapia, o oxigênio que a gente respira são 2 moléculas de oxigênio. O ozônio são 3 moléculas de oxigênio. E quando ele é formado, ele forma dois, a gente chama de ozonídeos. Uhum. E esses ozonídeos, quando eles entram no corpo da gente, eles têm um papel muito fantástico, de produzir 3 enzimas antioxidantes e de acelerar, né, de controlar o metabolismo redox. Redox é de oxidação que a gente tem no corpo, tá, gente? Uhum. E ativa o metabolismo de ácido graxo, é tudo que a gente quer. E essas enzimas, essas 3 enzimas antioxidantes, elas são muito importantes. Uhum. Uma delas é a glutationa, nós não acabamos de falar aí da canetinha aí com a glutationa, né, glution, então. A outra é a catalase e a outra é superóxido dismutase. São nomes assim grandes e tal, mas elas têm um papel muito importante na imunidade da gente, na melhora da circulação, na ativação mitocondrial que a gente falou aqui o tempo todo. Sim. Então ele tem oxigenação, né, do tecido. Oxigenação do tecido, então ele tem todo esse papel de dar esse boom, né? Só de melhorar a função mitocondrial, gente, quantas doenças não vêm da mitocôndria? Quase todas. Sim. Parkinson, inclusive, é uma delas, muitas doenças. Uhum. Então, tudo que a gente quer é aumentar o número de mitocôndrias no corpo da gente para esse corpo estar mais saudável, né? E com a ozonioterapia a gente consegue. Consegue. E a ozonioterapia, ela serve, né, não só para a saúde, como para a estética num todo. Sim. Né? O que ela pode contribuir para a saúde como um todo, não só na estética, né? Porque as pessoas pensam na ozonioterapia para estética, mas como é que ela funciona todo o corpo? Controle da dor é um deles. Ela pode ser aplicada intraarticular, por exemplo, no joelho, melhora as dores, as questões meniscais. Ela pode ser aplicada em nódulos de tensão, desmanchando os nódulos de tensão, entendeu? Aí vem a parte da estética, né? Sim. Que é maravilhosa. Que também faz o estímulo do colágeno, né? Para tratamentos de flacidez. Faz clareamentos de mancha. Olheiras. De estrias, né? E os resultados são muito bons. Nossa, atua nos 2 cenários, então, né? Se eu pudesse, eu tinha uma máquina de ozônio em casa e fazia ozônio o tempo todo. Olha, o Cristiano Ronaldo tem uma máquina de ozônio na casa dele e a gente sabe o nível de atleta que ele é. Então, o ozônio é muito usado para os atletas, né? Inclusive aqui no Cruzeiro tem. Tem uma fisioterapeuta que aplica. Então, por exemplo, previamente você faz o ozônio retal para condicionar esses atletas, dar um melhor condicionamento durante a prova e você pode usar também depois. Então, essas vias sistêmicas são três, né? O soro ozonizado, que é muito bom para dor, para pele, para tudo isso. O retal, que é maravilhoso. Por que o retal funciona também sistemicamente? Porque o intestino, a mucosa dele, ela é muito permeável. Então, ele entra na corrente sanguínea, conseguindo, e tem uma coisa chamada de autoemo menor, que você pega 5 ml de ozônio, 5 de sangue e reaplica no bumbum. Então, assim... São essas 3 maneiras, né? Essas são sistêmicas. Sim. Aí você tem a auricular, que você pode usar para quem tem demência, ansiedade, depressão, sinusite, dor de ouvido, dor de garganta. Olha. Entendeu? São essas vias, né? E aqui eu falei com vocês, né? Da estética. E tem a local também, né? Que a gente aplica direto na gordura localizada, né? E ajuda também nesse processo da oxigenação do tecido e para poder eliminar essa gordura, a oxigenação, né? Para eliminar o tecido. Então, basicamente, a Amanda que tá estralando aí, morrendo de dor nas costas, olheira funda de preocupação. É ozonioterapia, né, menina? Ozonioterapia. Inclusive, como que o organismo inflamado reage nesse tratamento? Vocês falaram, e inclusive uma coisa que a gente aprendeu aqui, né, Claudinha? Que antes de tudo, detox. Então, primeiro eu faço detox, depois a ozonioterapia. Seria isso? Não, ele é junto. Ele já faz. Ele é junto, que legal. Tá? Porque o ozônio, ele também depende da concentração. Né? Então, a gente trabalha ele numa concentração para inflamação, uma concentração para o processo de lipólise, que ajuda
no processo de oxidação, né, da gordura. Nós não citamos aqui feridas diabéticas, essas coisas que podem ser usadas. É igual a Nicole falou, muito importante aí. Para cada situação, tem uma concentração específica. A máxima que você vai usar no intestino é 40, mas você pode usar, por exemplo, para ferida aberta, né? 60, 70, entendeu? E tem o que ela está falando, se você quer só estimular, se você quer trabalhar um processo anti-inflamatório. Legal, depende muito do caso, né? Depende muito da dosagem e o que você quer fazer, né? Sim, que é usado também para né? tratamento de acne. Olha. Né? Então tem a dosagem certa também do gás. E o que os pacientes... Alopécia. É verdade. Alopécia também? Alopécia também, faz oxigenação do tecido. Gente, e o que os pacientes costumam perceber após o primeiro cuidado? Você, como já fez, né? Você pode, inclusive, contar a sua experiência pessoal e de uma cliente também de vocês. O que eu mais percebi, e também outras pessoas que já fizeram o tratamento, é a mudança imediata, a mudança da pele. Né? Que elimina as manchas. E fica mais com o aspecto menos também inflamado, né? Que é igual, por exemplo, você vai aplicar na celulite ou no lipedema. O resultado é imediato. Né? Quando eu apliquei no rosto, e eu falei, pode aplicar no meu rosto inteiro. E eu percebi uma melhora muito grande no clareamento, na olheira, na pele. Eu tenho muito melasma, então reduziu demais. Minha pele ficou mais uniforme. E antes eu sempre recorria mais a outros estímulos estéticos. Entendi. Né, pra pele, para preenchimento, né? É o que todo mundo, o que é o mais conhecido. E eu comecei a usar mais o ozônio. E eu acho que está me satisfazendo. Não é igual um preenchimento, mas é um tratamento diferente. Entendi. Né? Que você está estimulando ali sua beleza natural. Você não está ali preenchendo nada, não está modificando, né? Sim. Conta do auricular que você fez e que estava querendo fazer de novo, que você percebeu. Sim, eu percebi que quando eu fiz a aplicação pelo ouvido, ele além de resolver muito a minha questão da enxaqueca, né, que eu tenho bastante enxaqueca, pelo menos antes da TPM, eu percebi também o meu humor. Tava até querendo aplicar agora, porque quando ela me sugeriu, né, no tratamento, pelo aplicação auricular, eu, logo depois, sim, parece que o foco da gente melhora. Olha. Entendeu? É imediato e o humor também, porque me senti mais segura, digamos, assim, mais elétrica também para resolver as coisas. Legal. Então, esse precisando de aplicar. Excelente oportunidade para quem tem, por exemplo, vergonha de gravar vídeo para internet, exatamente, né? Fica mais ousada. A Cris fez e ela também percebeu isso, clareza mental. Eu também percebo. É uma coisa assim, parece que você fica mais focado. Uau, meninas! Bom, a verdadeira transformação começa de dentro, né? Sim, estão falando isso desde... que a Andrea é uma pessoa que sempre fala disso, sempre. Então, existe um erro comum de buscar apenas soluções rápidas? Sim, com certeza. Se você não olhar esse todo, você não vai conseguir. Você vai ter uma solução temporária. Temporária. E quais hábitos fazem diferença para reduzir a inflamação do corpo? Exemplo, alimentação, hidratação, sono. Bom sono. Atividade física. Importante, né? Pelo menos uma caminhada, muito importante nesse processo quando a gente está fazendo a eliminação de gordura. Você tem que ter essa consciência que movimentar o corpo, né? Sim. Não precisa ir para academia todos os dias, principalmente porque acho que a maioria das pessoas que vêm, elas são, assim, elas têm um problema, elas são um pouco, como que eu digo, limitadas no tempo, sabe? Para poder fazer alguma atividade física. Entendi, todos os dias. Então, todos os dias. Mas o importante é ter uma consciência que um pouquinho que você faz, tira uns 5 minutos, faz um exercício de respiração, né? Faz um exercício para poder alongar a sua postura. Prestar atenção no seu corpo em si. Um pouquinho que você faz ali por dia já ajuda. Porque hoje em dia eu acho que a gente acorda assim, pula da cama, né? Daquele jeito, já vai, põe a roupa para trabalhar sempre e não acelerado, pensa,
não alonga, não pensa, não sente o corpo, né? E o que vocês gostariam, meninas, que toda mulher soubesse sobre emagrecimento e saúde? Falando assim, simples, leigo mesmo, o que vocês gostariam que elas soubessem? Eu acho que a saúde, ela não está só na sua imagem, né? Você tem que se ver como um todo, né? Como um ser mental, um ser emocional, um ser extrafísico, porque quando você vai só para a parte da estética, eu acho que o autocastigo, né? A autocobrança, ela fica sempre ali, né? Sempre a preocupação com a sua imagem. Mas assim, pensa que a gente é mais do que isso, né? Eu acho que trazer essa mensagem que você é muito mais do que isso. Nossa, eu acho importante cuidar do corpo também. Sim. Eu dou muito valor à imagem, a gente dá, né, Claudinha? A gente dá, mas eu acho que a gente tem que, assim, olhar, é muito importante olhar para esse outro aspecto, né? Então, tirar todos os dias, como a Nicole falou, um tempinho para você parar, respirar. Eu já falei isso com vocês da outra vez. Focar e pensar, mentaliza o que você quer do seu dia, o que você quer da sua vida. E eu vi uma vez recentemente, para ser bem franca, foi ontem, eu acho, uma pessoa, um pedacinho de um podcast de uma pessoa falando do poder da palavra, e quando você fala essa palavra e respira, entendeu? Eu sou a luz, por exemplo. Isso vem para o seu campo, né? Então, quando você faz determinadas afirmações e traz a respiração para isso é muito poderoso. Isso é muito poderoso. Vocês duas são mulheres empreendedoras. Vocês duas estão no Humanas, nossa associação de empreendedorismo feminino. Qual a importância para vocês de estar em ambiente que incentivam o crescimento, a conexão, trocas de experiência com Humanas? A gente percebe que Claudinha é uma mulher muito acolhedora, não é? E a gente vê isso aqui dentro da casa, a gente vê isso dentro dos nossos eventos. E para vocês, qual é a importância de estar nesse tipo de ambiente que incentiva o crescimento? Eu acho que faz toda a diferença, sabe? Quando tem uma pessoa para poder te apoiar, né? Eu acho que 2 pessoas, 3 pessoas, 4 trabalham melhor do que uma, né? E cresce melhor do que uma sozinha. Então, assim, eu acho que é uma ideia incrível, Humanas, juntar várias empreendedoras, né? E quando eu cheguei aqui, fui acolhida muito bem pela Claudinha, quando eu tinha acabado de chegar aqui no Brasil, tinha pouco tempo. E o que eu conheci a Andréia no Humanas, né? Então eu acho uma parceria de negócio, né? Sim, é uma parceria de negócio, né? Então a gente tem esse pensamento, não é uma competitividade, né? Mesmo tendo aqui também na Casa Visul, temos também outras pessoas que podem agregar ao nosso protocolo. A gente não tem que querer abraçar tudo, né? Exato. E eu acho que a ideia do Humanas é bem isso mesmo, né? Fazer essa troca de contato, de pessoas que você enxergue que pode agregar no seu serviço, né? Indicar o melhor serviço. Por que não fornecer o melhor serviço? Né? Eu poderia querer fazer um novo curso de fisioterapia também? Não, mas eu prefiro ser muito boa naquilo que eu já sei fazer e chamar uma pessoa para estar do meu lado, para complementar, exatamente. Mesmo porque você não consegue abraçar o mundo. Não dá. Exatamente. Eu acho que a diferença do Humanas é essa rede de contato de pessoas e você ter essa visão, né? A partir de uma psicóloga, para poder incrementar mais também um protocolo, igual a gente falou, que entra muito a questão emocional, né? Então... vai virando um ecossistema, exatamente. Né? Aí tem aquela também que faz um pouquinho da dieta, da comida, né? Que faz... legal. Então exatamente um ecossistema. É um ecossistema. Salto quântico. Salto quântico, estar no Humanas é o salto quântico. Por que é um salto quântico? Porque toda vez que você conhece uma pessoa nova, toda vez que você tem uma conversa com uma mana diferente, você está expandindo a sua consciência. Literalmente, você está abrindo o campo, né, para novas possibilidades.
Então, assim, além do conhecimento e do contato fazer isso, os ambientes também fazem isso, gente. Totalmente. Você mudar de ambiente faz você mudar de frequência, é aquilo que a gente fala. Então, por isso que, e complementa tudo que a Nicole falou de parceria, tá? Porque a gente está indo para uma era, a gente já está há muito tempo numa era de cooperatividade. Com certeza. E não de competitividade, né? E a diferença é essa. É eu querer dividir sem me preocupar em guardar um conhecimento só para mim, né? Então eu acho que é isso, que é esse salto quântico por causa disso. Eu gostei da resposta dela. Eu adorei salto quântico, eu não vou esquecer não. E eu percebo muito isso em vocês, tá, meninas? Porque assim como vocês, quando eu decidi vir para Humanas, a Boladona do Marketing era uma marca, e eu tinha na minha mente aquela questão do, não, será que já tem alguém da minha área lá? Não vão me acolher? Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. A gente deu palestra, através do Humanas, eu já consegui recuperar o investimento muito rápido, tá? Convidada para dar palestras em outros lugares, treinamentos, e olha só uma coisa interessante, assim como vocês são parceiras, a Boladona do Marketing tem parceiras do Humanas que fazem o serviço de marketing também. A gente se ajuda, uma indica para outra. A Nicole faz site, eu não faço site. Chegou alguém que precisa de site, eu mando para a Nicole. Da mesma maneira, a Nicole está precisando de um braço que ela não tem na operação dela, ela manda para a Boladona do Marketing. Vocês percebem que em todos os nichos você consegue ser parceira de alguém trabalhando a sua mentalidade, né? Só de estar num ambiente como esse já muda muito, né, Claudinha? Essa semana me falaram uma coisa até que eu mudei até minha bio no Instagram. Uma pessoa falou pra mim que eu sou conectora. Aí eu falei, gente, eu nunca tinha pensado se você é uma pessoa que conecta a outras pessoas. E sempre foi muito claro pra mim essa questão da união, de trazer as pessoas. Eu até te falei isso outro dia, eu falei assim, eu sei que o meu dom é unir pessoas, e a pessoa falou pra mim que eu sou conectora, eu falei, corri lá e escrevi conectora, porque assim, tá dentro de mim fazer essa ponte, né, que nem que foi criada entre vocês, que nem foi criada entre a gente. Não, é maravilhoso, e a gente já pensou em outras pessoas até Olha, aqui, que a gente sabe que pode agregar. As pontes. A gente tá com os negócios aí na cabeça, a gente tá com umas coisas que eu não posso falar, a gente tá com umas coisas aí na cabeça, aguardem a gente. E vamos pro nosso bate-bola? Vamos pro bate-bola, encerrando esse episódio lindo, essa mesa. Bate-bola é o seguinte, gatas garotas, a gente vai fazer pra vocês perguntinhas rápidas e vocês respondem mais rápido ainda. Uma palavrinha cada uma, hein? Uma palavra que define saúde, Andréia. Difícil, né? Mente, muito bom. E você, Nica? Metabolismo. O maior erro de quem quer emagrecer. Andréia. Não desinflamar. Querer resposta imediata. Um hábito simples que toda mulher deveria começar hoje, Andréia. Respiração. Simples mesmo, gente. Todo mundo sabe, mas não do jeito que a André ensina. Tem que assistir o episódio dela. Tem que assistir o episódio dela. E você, Nica? Eu concordo. Respiração. Ajuda. Ozonoterapia em uma frase. É vida. Gente, eu quero. Agora elas venderam, tá? Eu quero todos os buracos. Venderam. Eu tô querendo ozonoterapia, né? Venderam bem o produto. Vamos, Davi, vamos pra ozonoterapia. E você, Nica? Vida também? Saúde. Vida, uma mensagem para todas as manas que estão buscando saúde e autoestima. Deixa aí a sua mensagem final para essas manas. Eu acho que é uma coisa que a gente vai levar para a vida. A gente vai fazer a vida inteira, que é procurar se amar por inteiro, do jeito que a gente é. Antes de querer ser outra coisa. Porque você não consegue conquistar nada, você não vai achar o amor da sua vida, você não vai achar as conexões da sua vida, se você primeiro não se amar. Verdade. Primeiro amor é o nosso, né? Depois dos amor é o nosso. E a gente passa a vida, né? Fazendo isso, né? Para aprender a se amar. E a gente vive procurando também, né? Procurando uma coisa no lado de fora e na verdade você tem que procurar dentro. Exatamente.
Manas, hoje nós aprendemos uma coisa muito importante. Nem sempre o problema é gordura. Muitas vezes o corpo está pedindo ajuda, equilíbrio e cuidado. Quando nós olhamos para a saúde de forma integrada, os resultados aparecem com mais constância. E isso as meninas trouxeram aqui pra gente através do detox, através da ozonoterapia, através do empreendedorismo feminino. E é exatamente isso que o Humanas acredita. Mulheres juntas produzindo riqueza. Quero convidar você que não faz parte do Humanas a parar de dormir no ponto. Leia a descrição do nosso vídeo, associe-se ao Humanas e acompanhe também as nossas redes sociais. Meninas, falem as redes sociais de vocês para as pessoas que estão acompanhando agora saberem e acompanharem vocês lá na rede também. E Claudinha finaliza agradecendo os nossos patrocinadores. A rede social é Método Nica. Uhum. E você, Andréa Samota. Andréa Samota é Método Nica. E agora eu vou agradecer aos nossos grandes patrocinadores, nossos parceiros, e NetVip, com a nossa internet dedicada, focalizando notícias, está sempre nos eventos com a gente, fazendo os nossos collabs que eu adoro. A Visu, que é a nossa casa, que está sempre aqui de portas abertas para todo mundo. A Nicole da Aicos, que faz essas artes pra gente, maravilhosa. E o Davi Santos, que é o nosso diretor, gente. Se vocês querem conhecer Davi Santos, assista o episódio com o Davi, que é super especial. Temos um episódio com o Chaveirinho. Obrigada por você. Muito obrigada. Adorei o papo, foi maravilhoso. E agora eu quero só os olhos. Só os olhos. Todo mundo marcou os olhos com essas meninas, gente. Tchau. Tchau.